Oi, professor. Oi, gente. Oi, professor. Oi, professor. Olá, novamente. Vamos lá, então. Hoje a gente vai continuar corrigindo, só terminar aquela página 81, e aí eu vou falar algumas coisas para vocês sobre infrações, algumas outras ideias, antes da gente continuar fazendo exercícios. Então, vamos só terminar o 81 antes da gente começar a falar disso, tá bom? Vou colocar aqui para você, tia Jéssica. Pronto. Ok, deu certo. E vou lá para a página 81, que é onde a gente tinha parado. Ontem nós tínhamos feito essa primeira parte aqui do exercício 7, que é de leitura de frações. Aí só ficou faltando essa aqui. Isso, a apostila 3. E, gente... Derek, aí é só seguir aquela recomendação que a gente já comentou. Oi, quem tá me chamando? Sim? Ótimo, não, então tá bom. Então só vai conferindo aí no seu, tá? Aqui então, ele tinha falado para escrever como se lê ou indicar a fração. A parte do como se lê aqui, a gente já fez. Lembrando aqui, das regrinhas que a gente tinha falado ontem. Quando for lá o denominador de 2 até 9, tem algumas regrinhas que a gente segue. Quando for 2, a gente lê meio. O número lá de baixo a gente lê como meio. Então, não lê 1, 2, lê 1, meio. Quando for 3, a gente lê terço. E a partir do 4, a gente lê no número na sua forma ordinal. Ou seja, aquele que a gente conhece. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Isso ele está falando de 2 até 9. Quando for 10, 100 ou 1000, que são as frações decimais, ou seja, quando o denominador for 10, 100 ou 1000, a gente também lê na forma ordinal. Então, décimo, centésimo e milésimo. Só vai ser diferente agora quando for qualquer número diferente desses aqui de cima. Então, se for maior do que 10 e não for 100 ou 1000, a gente acrescenta a palavra avos. Então, a gente lê a forma cardinal, normal. Olha lá, a gente lê aqui 12, só que acrescenta a palavra avos. Lá em cima, no numerador, sempre a mesma coisa. A gente sempre lê o número normalzinho. Só o de baixo que a gente vai fazendo algumas mudanças. Então, esse aqui, 3, 20 avos. Aqui, 7, 31 avos. E assim por diante. Se for qualquer número maior do que 10, diferente de 100 ou 1000, a gente coloca a palavra avos. Foi até isso que a gente fez aqui, Sim, pode falar. Mas se no numerador for 25 e no denominador for 1000, como que vai ser? Aí fica 25 milésimos. Se de cima é 25 e o de baixo é 1000, o de cima a gente sempre lê ele normal, 25. Lê como se a gente estivesse lendo o número mesmo. O denominador, como é 1000, então a gente tem que ler milésimos. Aí fica 25 milésimos. Professor. Obrigado. Por nada, pode falar. Não é sobre os avos, mas tem a ver com matemática. Pode falar? Pode falar, sim. Nos números, quando a gente... É verdade que quando, eu tô digitando um número. Eu tô digitando um número. Aí vai tem o 0, o 1000, só que contra. Pode falar 1000 contra? Ou não? Tem que falar o número corretamente. Isso, Luiz, é só uma estratégia, às vezes, para que até eu já vi isso em
em empresas, essas coisas, só para facilitar a fala. Então, em vez da pessoa falar assim, é 0001, a pessoa fala 1000 contra. Isso é só igual eu falei, é uma estratégia para falar o número mais rápido. Só que não, o certo nesse caso aqui, 0001. Não tem essa expressão na matemática em si de ficar falando 1000 contra, tá? Ok. É porque, para mim, era os matemáticos tinham que inventado para facilitar as coisas. Não, é tipo uma gíria, sabe? Às vezes a gente usa algumas gírias para ficar mais fácil a fala, não é? A gente sabe o que ela significa, mas a gente sabe que, por exemplo, a gíria não faz parte da língua portuguesa. Tipo, VC. VC é uma gíria que a gente usa para você. É a mesma coisa e isso na matemática. Falar 1000 contra. Na matemática não tem essa expressão, mas a gente às vezes usa só para tornar mais fácil alguma expressão, tá? Ok. Gente, então, para a gente finalizar essa página aqui, vamos fazer essa outra parte aqui do exercício. Aí esse ele quer que a gente faça agora o contrário. Ele já deu a fração, posso dizer assim, na sua forma extensa, lida, como a gente lê, e agora ele quer a fração em si. Então, esse primeiro aqui, por exemplo, ó, 9 milésimos. Sempre o primeiro número é o que está no numerador. O segundo é o que está embaixo. Como é milésimos, é 1000. Pode falar. Aqui no livro tem a linha, certo? Uma linha para escrever. Sim, aham. Aí eu posso colocar um em cima e um embaixo, olha. Assim. Pode. Só dá uma... Tipo assim, na sua linha você coloca um pouquinho mais forte onde está a fração, tá? Mas pode colocar, não tem problema não. Ó, o outro, 7/30. Então, 7 no numerador, 30 no denominador. 7/30. 5 sextos. Amigo. 5 sextos. Oi. Porque estão perguntando se pode te ajudar a fazer. Essa aqui eu já estou finalizando. Eu vou querer que vocês me ajudem ali nos exemplos que eu vou fazer agora. O último, 9 décimos. Então, 9 e o 10 embaixo. Gente, confiram aí o de vocês. Para quem não fez, copia aí, deixa completinho o livro de vocês. E enquanto vocês finalizam... Pode fazer certinho? Pode fazendo certinho. E enquanto vocês finalizam, eu só vou lendo aqui com vocês esse saiba mais. Aqui fala que há cerca de 3.000 anos os egípcios eles consideravam as frações só as que tinham numerador 1. Ou seja, um meio, um terço, um quarto, um quinto. Então eles não consideravam, tipo, essa aqui, ó, 5 sextos. Eles não consideravam essa fração, eles só consideravam as que tinham 1 lá em cima. Aí, tipo, se eles quisessem, então, pegar isso aqui, ó, 5 sextos, que é 5 partes de 6. Aí eles falavam 1 sexto, com 1 sexto, com 1 sexto, com 1 sexto, com 1 sexto. Ou seja, falava 5 vezes uma parte de 6. Aí, depois, graças a Deus, criou essa outra forma aqui. Porque pensa, e se eu precisasse de... Nossa, professor, ainda bem. Imagina se eu precisasse de 50 centésimos. Aí eu ia ter que falar 50 vezes. 1 centésimo, com 1 centésimo, com 1 centésimo, com 1 centésimo. Isso 50 vezes, pense. Não ia dar certo, né? Então, depois, Porque resolveu ia e estar com criou. na cabeça. Pensa, até contar E 1000 na cabeça. milésimos. E 1000 Pensa. milésimos, professor. 1000 milésimos. Pensa quanto tempo ia demorar. Gente, terminaram então 1000 aqui? anos. Um dia inteiro. Não, professor. Eu acabei Não? de começar. Não. Não, professor, Então tá, vou deixar aqui mais um tempinho. imagina. Professor, imagina que meio que tá numa reunião, fala isso um monte de vez, 1 milésimo. Ficar um tempão falando. Depois já seria acabada a reunião. Já teria acabado o tempo. Gente, eu vou comentar com vocês aqui
de fração de quantidade, vou falar fração de um número. E aí lá na plataforma tá a tarefinha que eu quero que vocês façam depois, tá? É a próxima página, na verdade, 82. Eu acho que eu tô até pensando em colocar já para vocês fazerem ela aqui hoje. Mas vai depender do que eu falar. Ô, professor, você tinha pedido que era para fazer a 76 e a 82. Isso, a 82 lá, tá, já tinha pedido mesmo na plataforma. Dependendo, a gente já faz ela aqui hoje também. Professor, Pronto? Pedro Vitor, eu tô vendo que ele tá terminando de copiar. Gente, a ideia é assim. Como eu disse para vocês, a fração tem várias ideias que tem por ela. Uma que a gente já viu aqui é quando eu represento a fração por uma figura, como estava mostrando aqui para vocês, que é a ideia de eu pegar uma parte de um inteiro. Aí o inteiro a gente estava representando com figurinhas. Agora eu quero só comentar com vocês uma outra ideia que a gente pode usar a fração, que é quando eu uso fração a respeito de uma quantidade, ou uma fração de uma quantidade. No livro de vocês está até escrito como fração de um conjunto de elementos. Então, essa é a ideia que eu quero discutir com vocês. E aí, essa ideia de fração de um conjunto de elementos, a gente usa ela quando a gente, considera também um inteiro. Então, eu ainda vou ter um inteiro, ainda vou ter esse inteiro dividido em várias partes iguais. Só que esse inteiro não é, por exemplo, uma figurinha aqui. Esse inteiro é uma outra coisa, quantos alunos tem nessa sala. Então, dependendo da situação, a gente vai ter um inteiro diferente. Pedro Vitor, deu certo finalizar aqui? Sim? Beleza. Vou colocar então aqui para o lado que eu vou falar para vocês dessa fração de um conjunto de elementos. Vou usar aqui. Gente, eu consegui organizar a caneta que eu falei para vocês que estava desconfigurada, mas eu gostei tanto de escrever assim, acho que a letra ficou mais bonitinha. Aí agora eu tô usando Eu também. Legal, né? Então, sobre essa ideia de uma fração do conjunto de elementos. Vamos supor, olha o exemplo que eu quero falar para vocês. Suponha que na sala de aula aqui agora, na sala de aula virtual, aqui a gente tem 66 participantes. Então, o que acontece, gente? Se eu considerar, vamos supor, o meu exemplo, o número de Você pessoas... acertou, professor. Tem 66. Eu sou bom, contei todo mundo aqui rapidinho. Tô brincando, Arthur, eu vi aqui em cima, no meu aparece. Que as pessoas têm também. Gente, então, suponha que nesse meu exemplo, eu vou considerar quantas pessoas estão aqui na nossa sala de aula. No caso, 66 pessoas. E aí, suponha que eu quero perguntar para vocês, desse conjunto de pessoas que está aqui na sala de aula, qual que é a fração que representa os professores que estão aqui? E agora, hein? Sim, Amanda, pode falar. Qual que seria a fração, hein? Só tem 2 professores, certo? Isso. E tem 66 alunos. Então, vai ser o 2 em cima e o 66 embaixo, não é? Isso. E aí fica a fração que o próprio Davi falou. 2,66 avos. Ou seja, gente, isso que a gente acabou de fazer, que eu acabei de falar para vocês, é usar a fração nesse sentido aqui, como uma fração de conjunto de elementos. Então, o primeiro exemplinho que eu vou colocar aqui para vocês, é esse. O número de... eu vou escrever com a minha função de escrever aqui, que agora eu tô achando que a letra ficou muito mais bonita. Vou pôr vermelho também, igual eu estava fazendo. Professor, hein? Oi. Preciso fazer um Quem tá pouco me de chamando? caligrafia, né? Eu, Bruno. Bruno. Tô tão esquecido nessa sala. Nem sabe quem eu sou. Lembra da minha voz, não? Não, é porque eu não tava ouvindo bem, mas
que você tinha comentado? Nossa, que triste. Tem na caligrafia. É que o senhor precisa fazer uma caligrafia no seu trem de... Sua pintura. Professor, A sua Ei, caneta. Bruno, vou nem falar da sua letra também. Ô, professor, preconceito. ou sabe Gente, não fala isso do Eric, não, que ele é perfeccionista. Agora ele vai Pois passar é. o dia fazendo caligrafia. E minha letra é bonita. Se eu Tio, quiser fazer uma letra ele linda tá- como essa aqui, eu faço. Uai. Vocês sabem que eu faço. o tio Eric é Quadro. perfeccionista? Uhum. Ô tio, eu prefiro essa letra do que a Mas ele faz letra uma de arte com as letras. Ó, gente, Professor. vamos lá. No meu exemplo, então, no Uai, lá primeiro... no quadro da escola, a letra mais bonita que tem dos professores é a do professor Hélio, que eu acho. Viu, Bruno? Só você que fala que minha letra é feia. Ah, não, já parou a brincadeira agora também. É que esse é o melhor, né, professor? Ah, obrigado. Tio Eric, tá todo mundo falando que a letra dele é feia, que ele tem que fazer caligrafia. Não. Mas olha aqui, minha letra é bonitinha, ó. Se eu quiser escrever assim Gente, faz bonitinho. comparação. Vamos lá, gente. Então, no meu Bonitinho. exemplo aqui, o número de professores na sala de aula virtual na data de hoje, aqui agora, deixa eu ver, ó, tem 67, entrou uma pessoa a mais, ó, gente. Então, seria 2,67 avos, que é eu e a tia Jéssica. Professor, Agora, 68. eu acho que hoje É 8. aumentou? É. Vai ficar 67. Se eu for mudar toda hora, não vai dar certo. hoje Outra tá coisa. ligado, ou tá com menos pessoas. E na primeira aula tinha 91 alunos. Eu vi mesmo, na primeira aula eu estava aqui, tinha 91. 89. Gente, eu vou até Pois é, aproveitar esse momento para falar sobre isso então também. Ó, na primeira aula, sempre tá dando muita gente, igual nessa aula de hoje, deu 91 pessoas. E agora aqui eu tô só com 60 e poucos, ou seja, tá uma diferença de 20 e poucas pessoas. O que esse pessoal tá fazendo, hein? Gente, todas as aulas são importantes, tá? Desde a primeira até a última. Então, façam esforço, entrem em todas as aulas, porque todas as aulas tem alguma coisinha acontecendo. Então, concentra aqui, ó, faz as aulas Professor, não bonitinho. sei como o povo não quis vir nessa aula. É a melhor, eu amo matemática. Eu acho que vai Desculpa, chegando na professor. última. É a minha matéria o pessoal favorita. Pois Professor, minha- antes de eu a aprender minha a também. tabuada. Ô, professor, antes de eu Oi. aprender a tabuada, matemática pra mim era a pior de todas. Eu odiava, tipo assim. Matemática Aí você é a pior. aprendeu Com e... medo, eu vou tirar 0. Mas quando eu aprendi, tudo ficou bem. Meu Aí caminho tudo se ficou abriu. melhor. Ótimo. era no inglês. Também, né, professor? Você que dá aula, todo mundo vai saber. Como é que é possível normalmente a pessoa tirar de 10 em inglês e 3 em português? Professor, Fora do Brasil. Assim... não sei. O que acontece, Derek? Gente, vamos lá. Agora, para o segundo exemplo, eu vou querer que vocês me ajudem. Eu quero que vocês me ajudem pensando, se alguém quiser falar algum exemplo para mim. A ideia, gente, quando a gente fala exatamente isso aqui, ó, de fração como um conjunto de elementos, é quando eu uso o inteiro exatamente como isso, ó, com um conjunto de coisas. Por exemplo, alguém consegue me dar alguma ideia de um exemplo assim, em que eu uso a fração como conjunto de elementos? Por exemplo, eu vou falar só um aqui para vocês, mas eu não vou escrever. Aqui agora, ó, na cozinha onde eu estou sentado, na mesa onde eu estou sentado, tem 6 cadeiras e uma delas está ocupada por mim. Então, um exemplo que eu posso falar para vocês é isso. Uma de 6 cadeiras estão sendo usadas. Um quinto de quê? Um quinto, professor. Seria cadeira. um sexto, não? Eu posso falar o meu exemplo? Uma de 6. Professor, Quem tá falando? eu posso dar É um o Luiz exemplo? Augusto. Só um minutinho, Davi. Deixa o Luiz falar e você me fala a sua. Pode falar, Luiz. Me dá uma ideia de fração de conjunto. Eu tô no meu quarto aqui, né? E numa ideia de fração, aqui tem umas 50 bagunças e só um bagunceiro. Um bagunceiro para 50 bagunças. Eita.
Sua mãe não deve estar gostando dessa fração, hein, Luiz? Eu acho que não, né? Davi, qual que é o seu? A minha é o seguinte. Não é melhor nem falar. Eu quero falar também. É que ela trouxe, peraí, 3 filmes e os 3 tá aberto. Então, tem 3 fines e os 3 estão abertos. Então, é uma fração, ó, 3 de 3. 3 terços. Ótimo, você pegou uma quantidade como um conjunto e as 3 estão sendo usadas. Os 3 pacotes de fines estão sendo usados. Arthur, qual que seria o seu exemplo? Tem praticamente umas 200 pessoas em um cinema e 6 delas é diretor de algumas empresas. Pode ser. Suponha que tem uma sala de cinema 200 espectadores e desses 200, 6 são diretores. Ótimo. Pode ser um exemplo também. Alguém quer me falar mais algum exemplo? Deixa eu ver aqui. Levanta a mãozinha que eu vou escolhendo. Pode falar, Pedro. Aqui tem 300 negócios de oficina e 2 funcionários de oficina. Então, acho que a gente pode pensar assim, Pedro. Tem tantos funcionários e 2 estão aí agora. Tipo, tem uns 10 funcionários e 2 estão aí agora. Aí daria fazer uma fração, 2 décimos. 2 funcionários de 10 estão presentes. Professor? Só um minutinho, Gabi, deixa eu ouvir o do João Francisco primeiro. Aqui tem 6 cadeiras e uma tá ocupada. E ela uma tá ocupada pela ocupada. minha gata. Ela tá deitada aqui na cadeira. A fração, então, das cadeiras aí, João, tá igual a minha aqui mesmo, só que aqui eu tô ocupando a cadeira. Então, aqui também 6 cadeiras, mais uma eu tô ocupando. Então, dá 1/6 de cadeiras ocupadas. Pode falar, Gabriela. Tem também... Só um minutinho, Gabi. Tem também a Lara e o Plínio, tá bom? Que levantaram. Tá bom, então. Assim, tem 500 miojos e uma pessoa para comer. Só que não sobrou nenhum, porque eu comi tudo. Eita, Gabi. Você gosta Eu de amo miojo, hein? Minha segunda comida favorita. Então nesse caso do miojo, você pode colocar, tipo assim, vamos supor, você pode pensar na fração assim, eu comprei 10 miojos e 2 eram sabores de carne, pode ser? Então, 2 décimos, entendeu? E isso formaria uma fração. A ideia, lembra, gente, para montar o exemplo para mim, tem que ter uma quantidade de coisas e vocês têm que usar alguma quantidade dessas coisas. Igual aqui minhas cadeiras, tem 6 cadeiras e eu estou usando uma. Na nossa sala tinha 67 pessoas e 2 dessas pessoas são professores. Essa é a ideia, entendeu? Daria até pra gente fazer assim, tipo, alunos do 5º ano e alunos, por exemplo, do 5º A. Daria para fazer uma fração, só que aqui eu não vou conseguir contar todos os alunos do 5º A que estão. Professor? Gente, só um minutinho. Deixa eu só ouvir o das meninas. Das meninas, não. Dos meninos que tinham mandado antes para a tia Jéssica. Quem que era mesmo, tia Jéssica? A Lara, do 5º B. Lara, pode falar o seu. É tipo assim, tem uma escola de príncipes e tem, por exemplo, 30 príncipes em uma sala. Aí entra só uma princesa na mesma sala dos príncipes. Aí fica 1 de 30. Aí, essa ideia, Lara, que você deu, é uma das ideias da fração, sabia? Só que não é considerado como uma dessa aqui. Essa ideia que você deu é como se fosse uma ideia de razão. A gente ainda vai falar sobre isso. Mas nessa sua ideia da sala de príncipes, por exemplo, que tem 30, teria que ser alguma coisa assim, usando os 30 príncipes. Vamos supor, desses 30, suponha que 15 são loiros. Então, eu formaria essa fração, 15 de 30 são loiros. Ou eu poderia falar, tipo, 5 de 30 tem olhos castanhos. Não sei. Então, professor, você não posso falar mais um? Conjunto. Calma, vamos ouvir o da outra pessoa. Quem que é o próximo, tia Jéssica? Plínio.
Plínio, pode falar. Uma TNT no Minecraft. Ó, como é que é? Uma TNT, certo? Sim. Uma Minecraft. TNT? Dependendo, tipo, da quantidade de blocos que tiver lá, né? Se tiver usando uma, forma uma fração. Uma de várias, né? Porque o Minecraft tem vários bloquinhos que podem ser usados, né? Então, Professor, gente, você já... deixa eu só ouvir agora o da Giovana, que ela tava com a mãozinha levantada. E aí eu vou passar para a próxima ideia, para dar tempo da gente falar de tudo. Sim, Giovana, pode falar a sua. Só um minutinho que eu tô vendo que ela tá tentando abrir lá o áudio. Giovana, deu certo? Ó, enquanto a Giovana abre, gente, eu vou fazendo assim, eu vou escrever nesse exemplo que eu falei para vocês. Então, o exemplo 2. Vou escrever assim, ó, de 6 cadeiras da cozinha, uma está ocupada. Professor, então basicamente Então, tudo que a gente olha pode ser formado uma fração, não é? sempre que a gente tiver essa ideia, Davi, de eu tenho um conjunto de elementos, uma quantidade de elementos, e eu estou usando alguma parte desse conjunto de elementos, isso é a ideia dessa fração, ó, do conjunto de elementos. Então, aqui, ó, vou colocar assim, está sendo utilizado. Nesse meu exemplo aqui, eu deixei esse espaço aqui que eu vou colocar a fração como com a caneta. Nesse exemplo aqui da minha cadeira, ó, tem 6 cadeiras aqui e uma está ocupada. Então, 1/6, que é uma parte de 6, está sendo utilizado. Sempre que tiver essa ideia, então, um conjunto de elementos e alguma parte desse conjunto está sendo usada, então, isso é uma ideia da fração. Até, Davi, quando a gente usa o exemplo igual você deu, tá usando todas as coisas que estão aí, ó. Tipo, você me falou, tem 3 pacotes de Fini e os 3 estão abertos. Isso também é uma fração, sabia? Seria a fração 3/3. 3 pacotes de Fini estão abertos de 3 no total. Então, ainda existem frações assim, ó. Pode falar. E também tem assim, do lado tem uma porta com 2 maçanetas e uma porta. Aqui tem um copo com metade vazio. Aí aqui tem um pacote de lápis, mais 3 lápis e algumas canetas. Aí tudo que olha assim parece uma fração. Pode, exatamente. Tipo, quando usa, por exemplo, o seu estojo. Você pode olhar assim, no meu estojo tem tantos itens, mais 5 são canetas. Ou então, nos lápis de cores, nos 24 lápis de cores que vem numa caixa, 10, na verdade, são cores frias. Então, tem essa ideia, tá, gente? Sempre que é um conjunto de elementos e eu pego uma parte desse conjunto de elementos, a gente está falando de frações desse tipo aqui. Vou Amigo, colocar poderia atender o aqui. Heitor, por favor? Posso? Pode falar, Heitor. Fração, vou montar essa fração. Eu não consegui entender, Heitor. 2 são preferidos e os 2 temática. Repete que eu gostei desse daí, vai lá. Pera aí que eu não entendi bem, eu só ouvi uns trem preferido aí, mas eu quero escutar de novo também. Ah, eu também. Como que é, Heitor? Fala aí, porque falhou bem na hora pra mim. De 6 professores, 2 preferidos meus são os de matemática. Ou de matemática e... Juliana. O de matemática. Juliana.
Ai, falhou bem no último, mas eu ouvi uma matemática aí, ó. Pode ser, gente, tipo, 2/6 de professores. Eu sei. O que ele quis falar? De 6 quê, tia professores, 2 preferidos deles estão na aula. É isso, né, Heitor? Te ajudei. Qualquer coisa Professor. manda aí no chat, Heitor, pra tia Jéssica ler pra gente. Isso, manda aqui. E o Theo? Hoje. Ó, gente, Professor, aqui, ó. Tem 82 teclas no computador, no notebook aqui. E 8 são... Vamos supor que nós estamos jogando, né? E 8 são para mexer o personagem. Ótimo, pode Tem ser. o Das de 82 WASD teclas e as setinhas. Sim. É mesmo, ó. De professor, olha 82 essa daqui. teclas, 8 são usadas para mover o personagem. Ótimo. Ou pode Fala, ser, tem 32 teclas e 10 são números. Na Meu verdade, pai tem mais, fez né? 5 pudins. Meu pai fez 5 pudins e eu comi 2 no caminho. Ah, não, a gente vai ficar falando de pudim? Logo eu que tô com fome? Pudim não é matemática, que respeito. Já Meu falei, pai né? também Ficar faz falando de pudim. comida no final da tarde, só porque eu tô com fome. Ainda bem que eu não gosto de pudim, cara, senão eu ia ficar com vontade. Vai ter Nem lanchei ainda. Professor, Oi. vai ter tarefa de casa? Gente, concentra aqui, vamos lá. A outra ideia assim, que eu quero comentar com vocês, tá lá na plataforma, Gabi, só olhar lá. É a página 82 para vocês. Aí, gente, essa segunda ideia, eu vou começar a comentar ela com vocês, mas na próxima aula a gente já ainda fala dela, tá bom? Que é quando eu pego uma fração de um número ou fração de uma quantidade. Esse tipo de ideia aqui a gente usa, gente, quando a gente precisa descobrir quanto que representa exatamente isso. A fração de um número. Tipo assim, ó, já vou colocar uma continha dessas como a gente pode fazer. Suponha que eu preciso saber quanto que representa 4/6 de, vamos supor, 30. Ó, o que eu quero saber, eu tenho uma quantidade total de 30 elementos e eu preciso pegar 4/6 dessa quantidade. Então, tá vendo? Por mais que aqui não tenha lá 6, não foi dividido aqui em 6 partes iguais ainda, mas eu preciso pegar essa fração, ó, 4/6. Então, se eu tenho 30 elementos e eu preciso descobrir quanto que é 4/6, a gente pode usar essa ideia que é fração de um número. Nesse ponto aqui, gente, a gente não está usando a fração igual eu usei ali em cima, ó. Igual já está aqui certinho, ó. Por exemplo, aqui no primeiro exemplo, 2/67. Aqui eu já peguei a quantidade total e já coloquei no denominador. Então eu já usei aqui, ó, 67 pessoas. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. 66, e uma pessoa saiu, ó. Mas, no caso da fração de um número, eu ainda vou ter que fazer a divisão aqui dessa quantidade. Então, esse 30 que eu estou usando aqui, ó, ele ainda não foi dividido em partes iguais. E aqui, na fração, vai me dizer em quantas partes iguais eu quero dividir. Então, é tipo assim, ó. Para vocês entenderem melhor, como que eu faço para descobrir 4/6 de 30, ou uma fração de um número? A primeira forma que a gente vai fazer, e é a que eu vou mostrar aqui para vocês agora, é quando a gente usa uma figurinha para ficar mais fácil. Suponha, então, que esse aqui é meu inteiro, ó. Eu vou representar ele aqui como um retângulo. Deus, minha hora tá ligada. Concentra aqui, ó, gente. Tô ligado. Ó, esse aqui é meu inteiro. Como eu quero 4/6, então eu vou dividir esse meu inteiro em 6 partes iguais, igual a gente faz uma fração normalzinha, ó, a gente estava fazendo antes. E vou pintar 4. Então, isso aqui é a fração do que eu estou querendo. Só que, nesse caso agora, gente, o meu inteiro, ele está sendo representado por um número. Ou seja, essas 6 partes juntas aqui, ó,
Na verdade, elas estão representando para mim o número 30. Então, como que eu poderia descobrir quanto que é 4/6 de 30? Já que 30 é o meu total, se eu pegar esse 30 e dividir nas 6 partezinhas iguais que eu tenho aqui, eu vou descobrir quanto que tem cada parte. Tipo assim, 30 é o total. Se eu dividir pelas 6 partes que existem nessa minha figura, eu já vou descobrir que cada parte dessa tem 5. Ou seja, aqui cabem 5, aqui cabem 5, aqui cabe 5, aqui também, aqui também, aqui também. Tanto se a gente fizer a continha, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, vai dar 30. Como aqui no meu exemplo eu não estou querendo usar todas as partes, eu só estou querendo usar 4 dessas partes aqui, então agora a gente só tem que juntar esses 5 que estão aqui na parte verdinha. Quanto que é, hein, gente? 5 mais 5 mais 5 mais 5. Essa tá fácil. 20. Poderia até fazer uma multiplicação, né? 5 vezes 4, porque aí, em vez de ficar somando, dá 20. Ou seja, quando eu quiser pegar 4/6 de 30, é a mesma coisa que eu pegar 20. Sim, Luiz, pode falar. Às vezes, quando eu fico meio com... Tem uma conta desse jeito. Aí eu fico meio com um pouquinho de preguiça de multiplicar. Tipo, 5 vezes 6. Aí eu somo os primeiros 5 e depois somo mais os outros primeiros 5. Aí dá a resposta. Você vai fazendo por adição. Essa aqui, lembra que a multiplicação a gente pode usar como adição. Só que tem algumas... Tipo, tem esses 3 5 mais 3 5. Aí eu faço 3... eu já sei de cabeça, né? Então 15, 15, 30. Ah, tá. Você faz tipo os 3 primeiros, aí depois pega os 3 finais, aí dá 30. Entendi. Boa estratégia. Amigo, gente, o bom da matemática a Lara é isso. tem uma dúvida. Pode falar, Lara. Lara? Não é muito bem uma dúvida. É na matemática, é de fração. Pode falar. Eu lembro de algum lugar que eu vi que é somar duas frações. Por exemplo, 5 de 10 mais... eu não sei, eu tô sem ideia agora. Mas somar duas frações. Para somar frações, a gente ainda vai falar de soma de frações, tá bom? Operações de frações. Mas para somar fração, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, para somar essas aqui. Nossa, tá faltando menos de 1 minuto. Boa noite. Acabou. Gente, mas eu não terminei. Professor.